Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bom? Estou aqui nesse momento para gravar mais um vídeo e agora vamos falar sobre o tema. Olha só, iremos nos conhecer quando chegar no céu? Olha só, já vi várias pessoas pregarem e falar que a gente não vai se conhecer quando chegar no céu. E eu começando a ler a Bíblia, eu comecei a perceber outra coisa, a ver outra coisa, que realmente nós iremos nos conhecer sim, entendeu? Sem nenhuma interferência. Se você começa a observar o capítulo 17 de Mateus aqui, ó, onde estou focado, você vai ver que em Mateus 17, 1 até o 13, né? Até o 13 aqui até o versículo 13, fala sobre a transfiguração de Jesus. E essa transfiguração, Jesus certa vez levou Pedro, Tiago e João a um alto monte, né? E ali se transfigurou diante dele. E diz o texto sagrado, aqui o versículo 2, a parte B, e transfigurou-se diante deles. Aí a parte B, seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se luminosas de brancas que estavam. Olha só. Aí, o versículo 3, aí você vê que o versículo 3 diz que eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se quiseres, farei para ti aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Veja que, dentro dessa passagem bíblica, a gente vê que Pedro, dentro dessa passagem, ele conheceu Moisés e Elias. Você pode até dizer, mas Pedro estava vivo, então poderia conhecer os mortos. Né? No caso, no caso de Moisés, Elias foi levado para o céu redemoinho de fogo. Mas todos estavam dentro de um aspecto celestial, né? Segundo está descrito na narrativa de Lucas, capítulo 9, versículos 28 em diante. Então você vai perceber que aqui Pedro conheceu, né, Moisés e Elias. Agora, vem a outra pergunta, como ele conheceu Moisés e Elias sem que Pedro nunca tivesse visto eles? Essa é a pergunta, você está vendo? Então, a questão é essa. Ali Pedro realmente ele conheceu Moisés e Elias, dando a entender que nós iremos conhecer os nossos irmãos, né, na vida futura, no porvir. Se você ainda está insatisfeito, você pega Lucas 9, 28. Vou botar aqui 9, Lucas 9, 28, que é uma passagem paralela, né, a Mateus 17. Deixa eu ajeitar aqui que eu estou só com uma mão só, que com a outra eu estou segurando o celular. 9:28, tá aqui, ó. Também. Olha aqui, transfiguração. Entendeu? Aí você vê que no verso 29, olha o que diz. Enquanto orava, né, tornou-se todo outro o seu rosto. As suas vestiduras tornaram-se brancas e resplandecentes. Olha aqui, vou aproximar a câmera para você ver melhor. E eis, versículo 31, e eis, olha aqui, ó, que 2 homens falavam com ele. Tá vendo aqui? Com quem Jesus. Moisés e Elias, aqui está explicando quem eram os 2 homens. Verso 31, os quais apareceram cheios de majestade e falavam da sua saída deste mundo. Sua saída de quem? Da saída de Jesus deste mundo. Que ele ia realizar em Jerusalém. Veja que você pode até dizer o que é que tem a ver. Veja que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus a respeito do seu ministério, entendeu? Da sua morte, do seu sofrimento, entendeu? Do que ele ia sofrer e padecer. Então veja que Elias no céu, juntamente com Moisés, como era que eles estavam conscientes do que ia acontecer com Jesus. Então veja que Elias e Moisés estavam no céu conscientes de tudo, né? Isso é interessante. Então isso é um indício de que nós iremos sim nos conhecer no céu. Mas se você ainda quer outro texto, né, você vai ver, quando Jesus ressuscitou, Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. E Jesus ele foi reconhecido por todos. Né? Você pode observar isso em 1 Coríntios, né, no capítulo 15. Ó, aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15. Está aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. Ó, versículos do 5 ao 8. Se você observar,
Aqui 4, verso 5. Vamos botar no verso 5 aqui para você ver. Tá bom? Olha aqui, verso 5. Diz que Jesus foi visto, ó, foi visto por Cefas e depois pelos 11. Verso 6. Olha agora o verso 6. Que a seguir foi visto por mais de 500 irmãos, por uma só vez, dos quais ainda hoje vivem muitos, e alguns já morreram. Que depois, versículo 7, foi visto por Tiago, e em seguida, por todos os apóstolos. Verso 8, que por último de todos os apóstolos, ou seja, que por último, né, que por último, depois de todos, foi também visto por mim, como por um aborto. Veja que Jesus ele foi visto por mais de 500 irmãos, pelos 2 apóstolos e depois por Paulo. E Paulo ali, o que foi que aconteceu? Ele conheceu Jesus, né, ao ver ele. E veja que, ou seja, os irmãos ali ao ver Jesus, conheceram Jesus, certo? Então Jesus, quando ele ressuscitou em uma aparência, na mesma aparência, entendeu? A sua aparência não mudou, a aparência foi a mesma, entendeu? Só que de forma glorificada. Então os discípulos foram reconhecidos. Você diz, e naquela passagem de Lucas 24, onde os discípulos do caminho de Emaús não reconheceram Jesus, veja que ali foi uma questão específica. Digo específica, eles estavam com seus olhos fechados devido à circunstância que tinham passado, né? Mas quando Jesus falou, eles perceberam quem era Jesus. E Jesus foi reconhecido normalmente por todos os seus discípulos. Aí você vê o que é que isso tem a ver comigo, com nós, quando iremos nos conhecer no céu. Que a Bíblia diz lá em Filipenses 3:21 e em Filipenses 3:21 e em 1 João 13:2 diz que nós seremos semelhantes a Cristo. E em Filipenses 3:21 diz que nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Então teremos uma aparência física e normal. E reconheceremos sim os nossos irmãos, assim como Jesus foi reconhecido por seus discípulos. Entendeu? Aí se você ainda tem dúvida, a gente volta para Mateus. Olha só, Mateus 11. Desculpem aqui o cenário, gente. Aqui realmente eu estou sem cenário. Então eu estou gravando os vídeos aqui mesmo. No celular. Eu estou segurando no celular e por isso que muitas vezes a imagem não sai tão agradável, né? Aí agora a gente vai para Mateus capítulo 11. Olha só. Mateus capítulo 8, perdão. Capítulo 8. Ó. Versículo 11. Vamos para o versículo 11. Achei. Olha aqui, Mateus 8:11. Olha o que é que diz. Digo-vos, pois, que virão muitos do Oriente e do Ocidente e que se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Espera aí. Irá se sentar com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então como é que Abraão, Isaque e Jacó será... nos sentaremos na mesa com Abraão, Isaque e Jacó? Conhecendo eles. Entendeu? Se Jesus disse que a gente vai sentar na mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, isso significa dizer que sentaremos na mesa com ele, entendeu? E como é que saberemos que Abraão, Isaque e Jacó? Porque teremos consciência que é ele. Ou seja, iremos nos lembrar dessa promessa que Jesus nos fez. Você entendeu? Então, ó, iremos conhecer Abraão, Isaque e Jacó no céu. É interessante, né? Se você vê Apocalipse, né? Se você pega lá em Apocalipse, estou passando aqui eu estou gravando com rápido aqui para o vídeo não ficar tão longo. Capítulo 6, versículos 9. Versículos 9 ao 12. Olha só. Vou segurar aqui com a mão, tá? Com a mão. E olha aqui, capítulo 6, versículo 9. Olha o que é que diz, ó. Aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham dado dele. Clamavam em alta voz, dizendo: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, dilatas tu o fazer justiça e vingar o nosso sangue? E vingar o nosso sangue
dos que habitam sobre a terra. Foi dada a cada um deles, né, uma túnica branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de padecer como eles a morte. Então, o que foi que aconteceu? Versículo 9 até o 12, né? Eu li até o 13. Mas se você observa, você vai ver que as almas das pessoas que tinham sido mortas por causa do amor da palavra de Deus estavam debaixo do altar de Deus, clamando, né, por justiça. Então eles estavam conscientes, né, de que forma morreram, eles estavam conscientes de onde estavam e clamavam para que Deus fizesse justiça. Vocês estão entendendo? Eles estavam lembrando, conscientes de tudo. Então, meus queridos, esse é o vídeo. Não vai achar que a gente não vai, tá bom? Se conhecer no céu. Vamos nos conhecer sim, vamos ter consciência um do outro sim, entendeu? E nos lembraremos um do outro sim, entendeu? Então ninguém ao ser levado para o céu vai perder a memória ou vai perder, né, ou vai sofrer de amnésia, não. Iremos sim ter consciência no céu e iremos sim, como eu posso te dizer, conhecer uns aos outros. Fica na paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o seu joinha.